Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Mãos Avivalistas. Eu sou o César e nessa aula de hoje nós iremos mostrar para vocês os exercícios da aula 1 e da aula 2, ok? Então vamos nessa. Na aula 1 nós aprendemos sobre os numerais e nós temos uma seguidora que fez a seguinte pergunta: como que eu poderia falar sobre os centavos, ok? Então existe pelo menos duas maneiras de se falar sobre os centavos, ok? A primeira delas é eu fazendo então o movimento do C cedilha, ok? Vamos lá então. 85 centavos. Essa é uma maneira. Uma outra maneira é eu fazendo o sinal de moeda, ok? Então vamos lá. Como é que eu faria então os mesmos 85 centavos? 85, abre a palma da mão e faz o sinal de moeda com a outra mão. Seria uma outra maneira também de se falar sobre os 85 centavos. Eu quero falar R$ 2,35. Como que eu faço? R$ 2,35. Viu que tranquilo? Então, existem outras maneiras, mas essas duas são as mais usuais pelo surdo, ok? Vamos lá então para os exercícios da nossa primeira aula. Eu falarei alguns números e você então fará aí de onde você estiver, ok? Vamos treinando então. Número 15. Muito bem. 1, 5. 26. 26. Muito bem. Número 100. Lembra? Muito bem. 525. Muito bem. 1.500. Lembra do 1.500? 1.500. 5.326. Viu que fácil? Tranquilo, né? Então os numerais, eles não têm muito segredo, ok? É simplesmente nós fazer o número que estão se pedindo, ok? E vamos então agora para os reais, ok? Vamos lá. 30 reais. R$ 200. 1.000 em reais, né? Em reais. 10.000 reais. Ó o ponto, não pode esquecer. E assim sucessivamente, ok? Então a gente viu que os numerais, ele não tem muito segredo, ok? Agora a gente vai para o exercício da aula 2, que é sobre o alfabeto manual em Libras, ok? Mas só que antes da gente começar o alfabeto, fazer os exercícios do alfabeto, eu gostaria de complementar a aula do alfabeto, ok? Então, as letras do alfabeto também tem a letra S e S. Então, como que eu faria isso em Libras? Você faria o S e puxaria, que aí daria o sinal de 2S. Suponhamos que eu queira falar uma palavra que tenha 2R. Então, faço o sinal do R e puxo para o lado, que simboliza 2 R's. A mesma coisa o L. Um L, puxo para o lado, 2 L's, ok? Então, existe também essas letras no alfabeto manual em Libras. E também tem os acentos. Suponhamos que eu queira colocar um acento agudo. Aí eu faço o acento agudo. O acento acraseado. E o acento circunflexo? O acento circunflexo. E o acento til? Eu faço o acento til em cima da palavra, ok? Outra coisa também que nós podemos estar fazendo em relação ao espaço. Suponhamos que eu queira falar o nome Paulo César, e aí eu quero dar um espaço. Então, Paulo, dou espaço e César, ok? Você, entre uma palavra e outra, dá um espaço,
ok? Então é super tranquilo, tá bom? Nós vamos então fazer os exercícios, terá pelo menos uma palavra aqui no nosso exercício que vai ter esse espaço, e aí então você já sabe o que significa esse espaço, ok? É o mesmo espaço que quando a gente vai digitar alguma palavra no computador, a gente aperta lá o espaço e tem aquele espaço entre uma palavra e outra, tranquilo? Então vamos lá para a primeira palavra no nosso exercício. Eu vou fazer a soletração, vou fazer uma única vez, mas vou fazer bem devagar, para que você possa entender o que eu estou soletrando, ok? E aí logo em seguida, uns 4 segundos mais ou menos, ela aparecerá aqui em cima, ok? Então vamos lá, primeira palavra, hein? Vamos ver se você treinou o alfabeto. Mesa, ok. Próxima palavra. Cadeira, ok, vamos lá. Toalha de mesa. Porta. Janela. Vitrô. Armário. Prato. Colher. Garfo. Faca. Fogão. Botijão. Pia. Torneira. Lâmpada.
copo, panela, geladeira, fruteira, pássaro, cachorro, passatempo, possibilidade. Talvez você esteja pensando, nossa, você está fazendo rápido, né? Eu estou fazendo um pouco calmo, ok? É que os nossos olhos ainda, eles não estão acostumados a fazer essa leitura. E você talvez aí deva estar pensando, parece que eu estou aprendendo a ler. E realmente você está aprendendo a ler em uma nova língua. Você vai ter toda a dificuldade de juntar as palavras no começo, vai ter uma dificuldade para fazer a leitura. Mas depois, com alguns treinamentos, alguns exercícios, você vai observar que a sua leitura vai melhorar e muito, ok? Continuando lá então, vamos lá. Vassoura, missão, assumir, arranhar, carreta, jarro, barriga, arroz, ferro, bullying,
Recal. Trollar. Grill. Braille. Pullman. Amor. Avião. Bagunça. Bambolê. Coelho. Cacau. Desentupidor. Digno. Elástico. Giz. Garça. Hospital. Hip hop. Inteligente. Importante. Xadrez.
e Xerox. Muito bem, parabéns para vocês. Vocês devem ter percebido que alguns de vocês talvez tenham um pouco de dificuldade de fazer a leitura. No entanto, outros de vocês, antes que eu terminasse a palavra, já sabiam o que eu queria escrever, né? Por quê? Porque você já tem um pouco mais de treinamento, né? Eu sei que alguns de vocês em algumas palavras erraram, né? Acharam que eu ia fazer uma palavra, mas eu fiz outra, né? Isso é normal, acontece, ok? Mas o que eu sugiro então? Que cada um de vocês assista essa aula novamente, treine, até que esses movimentos que eu estou fazendo, essa soletração, ela fique parecendo lenta para você. Quando ela estiver começando, que você perceber, isso já está devagar demais, né? Então significa que você já está avançando, significa que você já está um pouco mais adiante, ok? Então eu sugiro que você treine bastante, que você possa desenvolver a sua leitura na Libras, ok? Muito obrigado por essa aula de hoje e eu espero você na nossa próxima aula. Valeu!